Bom, meus irmãos, nós estamos falando sobre o segredo daqueles que triunfam. E aí, você tem aprendido do Senhor? A gente fala de segredo, mas na verdade é revelação da palavra de Deus, é Deus nos ensinando para que nós possamos aprender e para que nós possamos triunfar. Você quer triunfar, não quer? Na sua batalha, nos seus desafios, o que você quer? Você quer ganhar ou perder? Ganhar ou perder? Ganhar. E como triunfamos? Como ganhamos? Seguindo os princípios da palavra de Deus. E o primeiro segredo revelado é o quê? Você ter objetivos, não é? Ter objetivo específico, não muito amplo. Eu quero ser o melhor, eu quero ter mais. Não, você tem que especificar melhor o que é o melhor, o que é mais. E todo esse seu objetivo você deve colocar diante de Deus, pedir a confirmação do Senhor. Depois que você recebe a confirmação de Deus, você precisa visualizar, você precisa já se ver alcançando esse objetivo. E você também precisa declarar, não ficar só para você, mas você precisa contar para os outros. Você precisa confessar e declarar que você irá conquistar esse objetivo. Bom, e depois você faz o quê? Você tem que ter metas, não é? Você tem que ter metas, você tem que ter, não só metas, mas você tem que ter prazos para esta meta e você tem que ter a estratégia para alcançar essa meta. Esse é o primeiro segredo. O segundo segredo, bom, é colocar tudo isso em prática. Aí você precisa ser forte e corajoso, não é isso? Para você colocar o seu objetivo em prática, você tem que ser forte e corajoso. Você tem que ser forte emocionalmente, porque você pode enfrentar barreiras, dificuldades, mas você tem que ter força emocional e também força espiritual. Ser forte espiritualmente, não desistir e, sobretudo, ter coragem. Coragem é o start para que você possa viver a bênção de Deus, o milagre de Deus na sua vida, o sobrenatural acontecendo. Não adianta ter objetivo se você ficar parado. E hoje nós vamos trazer para você o terceiro objetivo, ou melhor, o terceiro segredo daqueles que triunfam. Com esses dois segredos já revelados, bom, você já pode melhorar muito o seu nível de conquista, tá certo? Se você colocar objetivos, metas, se você tiver força, se você tiver coragem, você vai melhorar muito o seu nível de conquista, tá certo? Mas esse terceiro segredo, ele vai tornar tudo mais fácil. Por quê? Porque em toda conquista que nós almejamos, nós encontramos dificuldades, não é tudo fácil, não é tudo fácil. Nós encontramos dificuldades, nós encontramos barreiras. E aí, quando você encontra uma dificuldade no seu desafio, no seu problema, o que você faz? Senta e chora. Senta e chora. Muita gente faz isso, porque embora tenha objetivo, embora já estabeleceu meta, embora tenha orado, e a coisa fica difícil. Nós cantamos sobre isso, não é? Está difícil, mas eu preciso então agora do terceiro segredo para poder vencer, e é sobre isso que eu quero falar. Esse segredo que nos ajuda a vencer as barreiras, a vencer o impossível. Eu vivi isso na minha vida, nós vivemos isso aqui, quando o Senhor nos deu esse prédio, quando o proprietário nos ofereceu, bom, nós não conseguimos dinheiro, fomos buscar recursos, não conseguimos, bom, e você sabe que Deus operou de uma forma maravilhosa. Quando chegamos o dia que tínhamos que conversar com ele, porque já tínhamos lá uma carta da imobiliária, porque nós alugávamos o imóvel, que nós tínhamos até aquele dia para ou comprar ou mudar. Difícil, não é? E você vai comprar como sem dinheiro? Você consegue? Bom, e o que aconteceu? Uma coisa inusitada. O próprio proprietário conseguiu dinheiro para que eu comprasse o imóvel dele. O que é isso? É o terceiro segredo. E qual é esse terceiro segredo? Querem saber? Ficaram curiosos? Querem saber qual é o terceiro segredo? O terceiro segredo é usar o poder de Deus. Quando você tem um objetivo, esse objetivo está de acordo com o propósito de Deus, está alinhado com o propósito de Deus, fica tranquilo.
Deus age sobrenaturalmente e você verá o milagre. Quando as suas forças terminam, você chega no seu limite, Deus continua, porque Ele vai cumprir o seu propósito na sua vida. Amém. Crer no poder de Deus, faz diferença na nossa vida. E é fazer que esse poder de Deus tem que fazer parte da sua vida. O poder, ele faz parte do triunfo, você tem que entender isso. Não é na sua força, não é da sua, com o seu próprio querer. Não, creia que o poder de Deus, você tem que entender isso, tem que fazer parte do seu triunfo. Você gosta de poder? Vocês já perceberam, vocês já assistiram os Vingadores? Assistiram os Vingadores? Todo mundo já assistiu os Vingadores? Bom, dos 10 filmes de maior bilheteria, ou seja, que renderam mais, ou que muita gente assistiu, estão 3 títulos dos Vingadores. Os Vingadores, o Guerra Infinita, vocês temem, e o Ultimato. Por que será que tanta gente vai assistir os Vingadores? Será que é tanta vingança assim, que eles querem vingança? Não, vão assistir os Vingadores por quê? Por causa do poder, não é isso? Todos ficam admirados, não é? Do poder que existe ali, não é isso? Porque é isso mesmo. Então, os filmes, Hollywood trabalha o quê? Esse sonho de poder. Então, agora observa isso que eu vou te falar. Enquanto a humanidade vai assistir os Vingadores com sonho de poder, quero te dizer uma coisa, você tem o poder. Amém? Ficou impressionado agora? Você tem o poder. Você tem o poder, e é isso que você precisa entender, e esse poder é para ser utilizado. Veja, quando nós falamos de batalha, e quando a Bíblia fala de batalha, ela coloca que nessa batalha é preciso usar o poder. Você se lembra de Efésios? Quero trazer para você, Efésios 6, nós já até falamos em outra ocasião, a respeito dessa palavra. Efésios 6, 10, 11 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, antes de você vestir a armadura, e não é a armadura do homem de ferro, é a armadura de Deus, amém? Ela é real. A armadura do homem de ferro, ela não é verdade, ela não existe. Mas a armadura de Deus é real, aleluia, na nossa vida, e nós podemos nos vestir, mas antes de vestir, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter força, nós falamos sobre isso, força, e eu preciso ter o quê? Poder. A palavra de Deus diz que antes de você vestir a armadura, que é tremenda, é poderosa, falamos sobre isso, você pode olhar, está aí na internet, no nosso Igreja VIP, nosso canal no YouTube, tá certo? Igreja VIP, vai lá, tem ali batalha espiritual, você vai aprender batalha espiritual, nós falamos sobre isso, está lá para você. Então existe a armadura de Deus, ela vem sobre nós, mas para usar a armadura de Deus nós precisamos usar poder. É preciso ter poder. E por que precisamos ter poder? Porque o nosso poder é limitado, tá certo? Quanto que você consegue? Qual é o teu limite? Qual é o teu limite? Diante desse seu objetivo, diante desse seu desafio, qual é o teu limite? Qual é o limite de Deus? Qual é o limite de Deus? Você não acha que você precisa ter esse padrão? Você não precisa ter essa visão de limite de Deus? Quando nós temos o limite de Deus, quando temos a visão do limite de Deus, o limite de Deus é infinito, aleluia, amém? Não há limites, na verdade, para o que Deus tem. Então, crer no poder de Deus, ele faz diferença. Quando
Nós falamos a respeito de triunfo, porque não está baseado apenas na nossa força, naquilo que eu posso, naquilo que eu sei, naquilo que eu consigo, mas está baseado no poder de Deus. Quando o meu limite, né, Deus permite, você tem que usar o seu limite, né? Falamos sobre força e coragem, a força e coragem é sua, não é de Deus, ok? Quando Deus diz, usa força e coragem é sua, mas quando você usa força e coragem, e você chega no seu limite, e você crê no poder de Deus, você vai além, aleluia. E para triunfar é preciso crer no poder de Deus. Aleluia. E nós vemos isso na Bíblia. Muitos servos de Deus, eles triunfaram pelo poder de Deus. Falamos recentemente sobre Josué. Você lembra de Josué? Não é? Josué tinha o objetivo, entrar na terra prometida. Bom, ele tinha uma meta, vencer Jericó, tá certo? Em quanto tempo? Qual era o prazo que ele tinha que vencer Jericó? 1 semana. Em 1 semana ele tinha que invadir Jericó. E qual que era a estratégia? Ficar dando volta e gritando? Que estratégia maluca é essa? Bom, derrubar o muro no grito. Bom, você pode, o muro de lá era bem largo, que se construíam casas em cima do muro. Não era um muro de meio tijolo, como a gente está acostumado aqui. Já pensou derrubar isso no grito? É impossível? Aos olhos humanos, sim. Mas aos olhos de Deus, eles conseguiram derrubar o muro no grito. E por que eles derrubaram o muro no grito? Porque eles creram no quê? No poder de Deus. Se lembram de Davi? Davi, não é? Qual era a sua meta? Vencer Golias. Qual era o prazo? Era urgente, ele não podia demorar mais. Tinha que ser em 24 horas. E como que ele resolveu derrubar Golias e matar Golias? Com uma pedrinha, com um estilingue. Por que o gigante era do tamanho de um passarinho? Não, era de 3 metros de altura, forte, preparado para a guerra. E diz aí para mim, Davi conseguiu derrubar o gigante, ele não matou o gigante com a pedra, ele matou depois com a espada do próprio gigante, tá certo? Mas ele conseguiu derrubar o gigante com uma pedra. O que vocês acham disso? É possível? É possível? Não é? O que aconteceu com aquela pedra? Aquela pedra, naquele momento, ela estava impulsionada pelo quê? Pela força de Davi? Agilidade e destreza? Não, ela estava impulsionada pelo poder de Deus. Está entendendo? Para triunfar, você precisa de força, coragem, mas você precisa de poder de Deus. Aleluia! Esse é o grande segredo daqueles que triunfam. Vamos ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, grande servo de Deus. Ele tinha o objetivo de pregar o evangelho. Esse era o grande objetivo dele. Mas ele tinha uma meta, dentro desse grande objetivo ele tinha uma meta. Qual era? Era pregar aos gentios, não era? Era pregar aos gentios. E ele precisava fazer isso constantemente, todos os dias, se pregar aos gentios. E qual era a estratégia que ele usava para pregar aos gentios? Que estratégia que o apóstolo Paulo usava para que a palavra de Deus trouxesse impacto nas vidas? Você sabe qual era? Bom, quero trazer para você o que ele mesmo diz, lá em Romanos 15, 19. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores, até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Olha só o que ele diz, eu tenho pregado o Evangelho, eu tenho alcançado o meu objetivo, e ele diz que começou em Jerusalém, observa que ele tinha uma meta, e foi até Ilírico. Ilírico era uma província romana, gentílica, portanto, que distante de Jerusalém 2.000 quilômetros. Então veja até onde ele foi pregar o evangelho aos gentios. Ele estava atingindo a sua meta, mas ele diz qual era a estratégia. Qual era a estratégia que ele usava? Ele usava o quê? O poder de Deus, fazendo o quê? Nós lemos sinais e prodígios. Estão entendendo? Então, se você quer realizar e o que você quer fazer vai além das suas forças, você pode crer no poder de Deus. É assim que o apóstolo, ele levava o evangelho, ele no poder
e através do poder de Deus, ele fazia sinais e maravilhas. Bom, mas não foi só o apóstolo Paulo que viveu isso. Nós encontramos na palavra de Deus que os apóstolos, eles se moviam pelo poder de Deus. Veja aqui, Atos 5,12, e muitos o quê? Sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. O que os apóstolos faziam para impactar aquelas pessoas? Eles faziam o quê? Sinais e prodígios. Era eles que faziam? Não, era na virtude do Espírito Santo. Mas eles faziam sinais e prodígios, e as pessoas ficavam admiradas e se convertiam ao Senhor. Bom, você vai dizer, bom, mas aí são os apóstolos, né? É o apóstolo Paulo, né? Não é assim. Veja só o que diz aqui uma outra pessoa. Estevão, conhecem Estevão? Bom, Estevão era um diácono, ele servia na igreja. Não era qualquer pessoa, evidentemente, era uma pessoa que servia ao Senhor. Ele era diácono, ajudava na igreja. E olha só o que diz Atos 6:8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia o quê? Prodígios e grandes sinais entre o povo. Aleluia. Observe que o poder tem que fazer parte da nossa vida. Estão entendendo? Para você triunfar, para você conquistar, você precisa ter e viver e crer no poder de Deus. Aleluia. Porque quando temos nossos objetivos, e evidentemente o objetivo dos apóstolos, o objetivo de Estevão, o objetivo de Davi era glorificar o nome de Deus. Então Deus estava naquele objetivo, Deus estava naquele propósito, e se Deus está no propósito, no seu propósito, saiba que Ele pode agir com poder na sua vida. Aleluia. Essa é uma verdade da palavra de Deus. Bom, mas e como Deus age? E como Deus age? Veja só, quero te dizer, Deus age, Deus usa o seu poder, presta atenção, através de você. Deus revela, Deus manifesta o seu poder através de você. E é preciso que você entenda isso. Então, através de nós, o poder de Deus é manifestado. Às vezes nós oramos e queremos que Deus manifeste o seu poder, e Ele fala, opa, pera, eu quero manifestar o meu poder, mas através de você. Olha o que diz o texto aqui, presta atenção nisso, é uma revelação tremenda, e você tem que abrir o seu coração para crer nisso. Efésios 3:20, Deus é poderoso, amém? Você tem dúvida disso? Você pode dizer glória a Deus? Deus é poderoso, ninguém tem dúvida disso, para fazer infinitamente, que palavra maravilhosa, sem fim, porque Ele é poderoso. Para Deus tem limites? Não tem limite. Se Ele não tem limite, Ele pode fazer infinitamente mais, ou, não é? Até acrescentei um mais, mas Ele pode fazer infinitamente. Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Agora presta atenção, como é que Deus faz isso? Como é que Deus faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos? Mediante o seu poder, evidente, poder dele, que atua em nós. Aleluia. Glória a Deus. Você pode ser instrumento do poder de Deus. Você é instrumento do poder de Deus. Deus vai realizar grandes coisas através de você. Aleluia. Então esta é uma verdade tremenda, Deus pode usar a sua vida. Então veja, você tem um problema na sua vida, um problema para você insolúvel, não tem jeito, já fez de tudo. Bom, você tem que um Deus que é poderoso, você sabe que Deus pode resolver esse problema, tá certo? Sim ou não? Agora, como é que Ele vai resolver esse problema? Através de você. Aleluia, aleluia, né? A gente quer como Elias, desce fogo do céu, Senhor. Bom, mas se Elias não tivesse orado, pelo menos, né? Não teria descido fogo do céu aleatoriamente. Você tem sempre que participar, você tem que estar sempre ativo naquilo que Deus quer realizar na sua vida. Então, você vai ver na sua vida, eu declaro isso, o poder de Deus, porque essa é uma grande verdade, aleluia. Você vai ver o poder de Deus na sua vida.
Sabe, a palavra de Deus diz que você pode ter poder nas suas mãos. Sabiam disso? Sabiam disso? Olha o que diz a palavra. Jesus dizendo, Marcos 16, 18, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você pode ter mão abençoada, amém? Olhe para suas mãos e diga, eu posso ter uma mão abençoada? Aleluia, não é? E está dizendo para nós, poder de Deus, não você, mas é poder de Deus fluindo através das suas mãos. Sabe que mais que o poder de Deus, sabe por onde mais o poder de Deus pode fluir na sua vida? Sabe por onde? Além das mãos? Não sabem? Olha só o que diz a palavra, através daquilo que você diz, presta atenção, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Aleluia! Que poder é esse de você fazer um monte mudar de lugar? Não é? É seu poder, é poder de Deus, mas como é que o poder de Deus vai agir mudando um monte de lugar? Através do que você diz. Uau! Deus nos usa para manifestar o seu poder. Isso é tremendo, estão entendendo? São verdades da palavra de Deus que nós temos que colocar em prática. Mas eu quero te dizer mais, não há limites para você fazer o extraordinário debaixo do poder de Deus. Aleluia! Se você tem um objetivo, esse objetivo é alinhado com a vontade de Deus, saiba de uma coisa, você vai alcançar esse objetivo, se não pelas suas forças, você vai alcançar esse objetivo pelo poder de Deus. Aleluia! Não há limites. Não há limites. E quer ver como não há limites? Observe o que Jesus diz, na verdade, quando Jesus diz na verdade, presta atenção, porque é verdade. Uma maneira de colocar, naquele tempo não tinha negrito, né? No verdade. Então, na Bíblia não tinha negrito para colocar, então, na verdade, quando Jesus diz na verdade, presta atenção, porque é verdade mesmo. Vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, aleluia. Já pensou você fazendo, você crê no Senhor? Você crê no Senhor? Deixa eu te perguntar primeiro, você crê no Senhor? Crê no Senhor, crê no Senhor? Bom, então olha aqui a promessa de Deus, você pode fazer as obras que Jesus fez? Uau! Já pensou nisso? Já pensou nisso, que você pode fazer as obras que Jesus fez? Isso é tremendo. Agora, é só isso? Observa o texto. E as farás, é Jesus falando, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Então olha, se você crê no Senhor, pelo poder do Senhor, você pode fazer o que Jesus fez, e pode fazer obras maiores, aleluia, pode fazer obras maiores, isso que o Senhor está falando é evidente, fazemos obras maiores pelo poder de Deus. Vamos crer nisso. Vamos abrir o nosso coração, porque é uma verdade da palavra de Deus. Nós podemos realizar grandes coisas para Deus, não há limites daquilo que você pode fazer. Você pode fazer coisas extraordinárias, porque você crê no Senhor. Deus pode usar as suas mãos, Deus pode usar as suas palavras, Deus pode te usar, e Ele sempre vai te usar, para que você possa alcançar o seu triunfo de uma forma maravilhosa, assim como Josué, como Davi, como Paulo, aleluia, como os apóstolos, como os servos do Senhor naquela época. Você pode conseguir hoje, o poder de Deus está conosco, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora, que bênção, pastor, agora quer dizer que eu vou ser cheio do Espírito Santo e vou ter então poder para tudo que eu quiser? Bom, a Bíblia também nos ensina, não é bem assim. Falamos que o seu objetivo tem que estar alinhado à vontade de Deus, você tem que falar com Ele, conversar com Ele, mas esse é um princípio que é o princípio de utilidade, que 1 Coríntios 12, 7 diz, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for, o quê? Útil. O teu objetivo, já falamos sobre isso, o teu objetivo, a tua meta tem que ser útil, tem que ser boas obras, não é? Tem que ser boas atitudes, que vai trazer bênção para você, mas principalmente para os outros, para aqueles que estão ao seu lado. A bênção de Deus não vai vir só para você egoisticamente, mas a bênção que vai vir para você, você tem que repartir, compartilhar, é assim que Deus faz. Deus amou o mundo e deu o seu Filho,
não foi isso? O maior exemplo de doar. E a nossa vida é assim, nós temos que abençoar. Se lembra quando Deus chama Abraão? Deus faz uma tremenda promessa para Abraão: você vai ser uma grande multidão. Deus deu muitos bens para Abraão, mas Deus diz para Abraão: se tu uma bênção. Deus diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção que veio sobre Abraão, ela repercutiu na bênção de toda a família da terra, porque através de Abraão, da sua descendência, veio Jesus. Mas essa é a visão de Deus. A bênção que Deus tem para você, é para a sua família, para abençoar os outros. Amém, aleluia. Esse é o propósito. Por isso que Deus vai me usar, Deus vai usar o poder dele para aquilo que for útil, para que a glória de Deus se manifeste. Então nós podemos usar o poder de Deus para triunfar e para abençoar. Amém, aleluia. O que vocês acharam do terceiro segredo? Tremendo. Uau! É isso que você precisa? É isso que você precisa? Bom, nessa série nós falamos a respeito dos 3 segredos dos que triunfam. E que você possa guardar esses princípios. Está lá no nosso canal do YouTube, você pode estar depois, vamos estar colocando para você. E você estará com certeza revendo e relembrando para colocar em prática. Então, quais são os 3 segredos dos que triunfam? O primeiro segredo, qual que é? Objetivo. Tem que ter um objetivo definido. Esse objetivo definido, quero ressaltar, você tem que colocar diante de Deus, você tem que pedir confirmação de Deus. Ah, pastor, como é que eu peço confirmação de Deus? Busque na palavra um texto, respalde o teu desejo, o teu princípio, a tua meta, em cima do que a Bíblia diz, a Bíblia orienta, tá certo? Bom, quando esse objetivo é confirmado por Deus, o que você tem que fazer? Tudo está resolvido? Não, você precisa visualizar, você já precisa ver você realizando, você estando naquele objetivo. Bom, não é só visualizar, você precisa declarar que você viverá aquelas coisas, que você alcançará aquele objetivo. Bom, também não é só visualizar e declarar, você precisa ter metas, você precisa ter prazos e você precisa ter estratégias, tá certo? Se você não tiver metas para atingir o seu objetivo, se você não tiver prazo, se você não tiver estratégia, a coisa só vai ficar na ideia. Você precisa, bom, e para que tudo isso funcione, você precisa de força e coragem. Então esse é o nosso segundo segredo, força e coragem. Repete comigo: força e coragem. Força emocional, força espiritual e coragem para colocar tudo isso em prática, para que tudo isso se realize na sua vida. E hoje você aprendeu o terceiro segredo, que é poder de Deus para alcançar o extraordinário. Aleluia. Aquilo que não é comum, não é isso que é extraordinário? Aquilo que não é comum é você alcançar aquilo que Deus prometeu infinitamente mais. Aprenderam da palavra de Deus? Que você possa colocar em prática na sua vida. Você quer triunfar ou perder? Quer triunfar ou perder? A palavra de Deus mostra esses segredos. Não são meus, tenho vivido, tenho aprendido e tenho experimentado essa verdade, mas é um princípio da palavra de Deus. Coloque isso na sua vida a partir de hoje e vença e tenha os triunfos que Deus estabeleceu para a sua vida. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Tenho que ter decisão. Tome a sua decisão hoje de viver, de colocar em prática esses segredos. Vamos ficar em pé. Senhor, nós te damos graças porque o Senhor nos ensina. E se o Senhor nos ensina é porque o Senhor quer nos ver triunfando, Senhor. Eu sei que aqui há, Senhor amado, dificuldades, há conquistas que os teus filhos desejam, sei que há objetivos, Senhor amado, e tu nos ensinas, Senhor amado, aleluia. Se você tem esse seu objetivo, coloque esse objetivo diante do Senhor, peça confirmação. Se é isso que o Senhor tem para a sua vida, peça confirmação ao Senhor. Se o Senhor confirmar, começa a visualizar, começa a se ver alcançando esse objetivo, começa a declarar que você irá alcançar, aleluia. Deixe que o Senhor te dê estratégias na sua vida.
Aleluia, tome posição, não desanime, seja forte, seja corajoso, aleluia. Se o teu problema é esse, coloque agora no altar de Deus. Se você tem desanimado, peça perdão ao Senhor, e você se levante na força do Senhor nessa manhã. Que você se levante na força do Senhor nessa manhã para continuar, que você possa ter coragem de viver o sobrenatural, porque ele acontecerá na sua vida, aleluia. O poder de Deus está à sua disposição, não é sonho, não é desejo, é realidade, aleluia, porque o Espírito de Deus, a presença de Deus está em você, aleluia, e você pode no Senhor, aleluia, alcançar o impossível, fazer coisas extraordinárias a Deus, aleluia. A palavra de Deus diz: em Deus faremos proezas, oh aleluia. Senhor amado, aleluia, que essa verdade inunde o nosso coração, que essa verdade que veio à nossa mente, ela possa descer ao nosso coração, e possa fazer parte da nossa vida, aleluia. Ó Deus, e nós, crendo na Tua palavra, declaramos que vamos triunfar. Você pode declarar na sua palavra, de acordo com a palavra de Deus, que você irá triunfar. Você pode declarar isso, aleluia. Eu vou triunfar, aleluia, pelos princípios da palavra de Deus, aleluia. Eu vou triunfar pelos princípios da palavra de Deus, aleluia. Senhor, abençoe a sua vida, aleluia, e que se cumpra em você o que Ele prometeu, amém?